Senhor, para nossos amados irmãos e amigos que nos ouvem nessa tarde. Nós tiramos aqui um momento para fazermos esse vídeo e levar para você alguma informação da parte de Deus. Nós vamos agora, esse semestre, trabalhar sobre o tema família, uma descendência para Deus. Para isso, nós elaboramos aqui essa revista, que é Família, um projeto de Deus, que nós sabemos que a família é um projeto de Deus. E essa revista é desse segundo semestre, agora. Essa revista tem patrocínio da Brecht Comunicação Visual, do Instituto Brasileiro de Ensino Livre, e é uma produção da Federação das Igrejas Evangélicas do Pará, FIEB. E quando nós abrangimos esse tema, porque nós temos observado, se vê a degradação em que se encontra as famílias, o desamor, o desacordo dos filhos, dos pais. Então, chegou ao nosso coração que no Espírito de Deus nós trabalhamos um pouco sobre família. Então nós temos como tema a família, descendência para Deus. E o Senhor, quando Ele formou a família lá no Jardim do Éden, Ele tinha um objetivo. Não era só o objetivo de que o homem não estivesse só, mas quando Ele diz crescer, multiplicai-vos e enchei a terra, Ele quer dizer que do homem e da mulher sairia uma descendência para ele. Então, Ele deseja até hoje que esta descendência ela tenha continuidade, seja persistente e características que agradem a Deus. Né? Deus criou o homem, a mulher para a sua glória. Ele constituiu a família para a sua glória. Ele instituiu o matrimônio para a sua glória, porque ele buscava nesse relacionamento uma geração que o servisse e honrasse. Então nós vamos estar trabalhando toda semana, passando alguma coisa da nossa revista. Mas eu quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 a 21, que nos fala dessa maneira. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentado à vossa mesa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-nos no umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Bem, essa palavra, ela é uma palavra que ela fala diretamente com a família. E mais propriamente com o chefe da família. Então, no que nós vemos e nós entendemos, nós conhecemos que a tarefa de cuidar da família, a tarefa de cuidar da vida espiritual da família, ela foi confiada ao chefe da casa, devendo ser reproduzida por todos os familiares, pela mãe e por demais. Durante a caminhada do povo de Deus no deserto, o exercício de fé é essencial para mantê-los vivos em seus sonhos. Mas havia necessidade que toda a família tivesse um chefe, ou seja, uma pessoa que levasse para sua família a palavra de Deus.
uma pessoa que reverenciasse a Deus. Então, isso o Senhor passou para o chefe da casa e chamou esse chefe da casa de sacerdote do lar. Quando ele fala do sacerdote do lar, aqui em Deuteronômio, ele dá o primeiro ensino que ele tinha que dar. Põe, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Primeiro, o chefe da casa, o pai, o marido, ele precisa colocar primeiro a palavra de Deus no seu coração e na sua alma. Ele não pode orientar os filhos dizendo assim: olha, isso não é bom para você fazer, só eu posso. Não, ele diz, porque há um filósofo que escreveu assim, que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, o chefe da família, o sacerdote no lar, é o marido, é o pai, é aquele que Deus colocou para tratar da família, para cuidar da família. Então, é uma das funções do sacerdote no lar, né? É orar pelo povo, é orar pelos seus filhos, é orar pela sua família. Diz a palavra de Deus lá em Lucas 6,45, porque a boca fala o que está cheio do coração. Se a palavra está no teu coração e na tua alma, tu vais ensinar os teus filhos falando delas assentado na mesa, em vossa casa, ou andando pelo caminho, ou deitando-se ou levantando. Você vai ensinar. Essa é a função do sacerdote. O sacerdote deve ter a palavra de maneira visível, em sua própria mão, para que ele não possa esquecer. Como diz aqui, escrevei nos umbrado da vossa porta, da vossa casa e nas vossas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Então, essa, a função do sacerdote, a função do pai, do chefe da casa, é levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. A segunda função que Deus dá ao sacerdote, segundo aqui a palavra de Deus, é o testemunho. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-se ou levantando. Sempre tem que estar falando. Como é que você vai estar falando o dia todo? Você fala dando exemplo. O pai é o exemplo para os filhos. O pai é o exemplo para a sua família. O pai é o exemplo para a sua esposa. Então, ser sacerdote da família é ter testemunho de vida. É ter testemunho de vida. O que mais hoje nós vemos são pais que não dão testemunho para os seus filhos, não ensinam seus filhos o caminho que devem andar. Então, seja um sacerdote na sua casa, seja um sacerdote no seu lar, para que se multiplique os vossos dias na terra. Quando a palavra diz para que se multiplique os vossos dias na terra e o dia dos teus filhos. Porque quando o homem, o marido, o esposo, o pai ensina a palavra de Deus, leva para dentro da sua casa, certamente os seus filhos vão lhe honrar. Seus filhos vão aprender a obedecer. E a palavra de Deus é que o filho deve obedecer e honrar seus pais, para que seus dias sejam longos na terra. Então aqui nós vemos isso. Então sejam numerosos os dias da terra. Essa palavra foi dada como juramento. Então o resultado de ser sacerdote é ter uma família que serve a Deus, uma família que seja
descendência para Deus. É você gerar filhos, é você ter um lar que seja para Deus. É uma descendência que vai aumentar o número de pessoas que honram a Deus. Seja um sacerdote na sua casa, seja um sacerdote no seu lar. Que Deus te abençoe.